Olá, pessoal. Esse é o nosso segundo encontro do mini curso de paleografia da viola da rua ao coro da sé. E nesse encontro nós vamos falar sobre a paleografia no Brasil colonial. Nós já falamos no primeiro encontro com Alexandre, né, sobre a paleografia como um todo, e agora nós iremos focar no Brasil colonial. Só que se vocês prestarem atenção na apresentação, eu coloquei Brasil colonial, mas também coloquei América Portuguesa. Por quê? Bem, primeiro porque, para fins práticos ou didáticos, os dois são sinônimos. Mas aqui eu quero chamar a atenção para as especificidades dos dois nomes. Quando eu estou colocando Brasil colonial, na verdade eu estou querendo direcionar a mente de vocês para um período geográfico histórico do país, né? Então, para que vocês foquem exatamente que esse é o objeto de estudo, pelo menos da oficina, no qual eu faço parte, e dentro da questão da música, nós estamos falando de Brasil colonial. Agora, por que eu coloquei América Portuguesa também? Porque a América Portuguesa nos remete a Portugal, a metrópole. E por que é importante também a gente pensar em Portugal? Porque, nesse caso, muitos dos arquivos que nós temos acesso ou vieram ou ainda se encontram em Portugal. Por isso, os dois nomes são válidos e os dois nomes têm os seus motivos estarem aqui. Vocês podem ver, esse é um mapa, tá, do século XVIII já, mas ainda é colônia, tá? E aqui do lado nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha, que é, inclusive, digamos assim, caso você consiga paleografar essa carta, você está diplomado, você é um bacharel na paleografia brasileira, porque não é uma carta fácil. Enfim, uma letra compreensível, de fácil compreensão. Bem, para começar, eu quero falar, eu vou emendar no gancho do Alexandre, da palestra do Alexandre. Por quê? Porque ele falou muito sobre a paleografia, e aqui eu quero pegar os conceitos que ele utilizou e aplicar no Brasil colonial. Então, a gente está falando basicamente de três ciências auxiliares, né, da história, que é a paleografia, a filologia, a diplomática. E cada uma tem uma função diferente na hora da compreensão de um texto. Só que é importante pensar o seguinte, para além das questões técnicas e teóricas, quando o ato de paleografar é também, eu diria em boa medida, intuitivo. Porque não necessariamente você precisa ter uma formação paleográfica, uma formação filológica ou uma formação diplomática para conseguir paleografar. Você precisa ter o básico, mas você não precisa ter uma formação completa. E aqui eu dividi por que cada uma dessas ciências ela é necessária ao longo da transcrição de um documento. Bem, a paleografia. Primeiro, quando a gente fala de paleografia, nós estamos falando de entender, de compreender a escrita daquele tempo. No caso, nós estamos falando de 300 anos de história. Nós estamos falando de 1500 a 1822. Perdão, porque eu já ia falando 89, aí eu ia estar colocando o Império na colônia. Isso é muito curioso, mas enfim. Vamos falar do documento escrito. O que é importante nesse momento da paleografia? Compreender as letras. Por quê? Porque quando a gente fala de letras, a gente está falando de letras
de 200, 300 anos atrás. E, curiosamente, não são as mesmas letras que nós utilizamos hoje no sentido de formato, não do alfabeto latino, é óbvio, continuamos usando o alfabeto latino, mas onde se usa um R, onde nós identificamos facilmente um R hoje, nós não identificamos tão facilmente um R nessa época. Por isso é importante, no documento escrito, identificar os signos, identificar as letras. E aí nós estamos falando, e aí eu aproveitei para usar os códigos da linguagem para facilitar para vocês na compreensão. Quando eu estou falando de paleografia, eu estou falando do estudo sistemático de uma ciência que se preocupa muito com o código utilizado. No nosso caso, nós estamos falando de português, mas um português da Idade Moderna, né? E o canal de comunicação. Bem, nesse caso é um pouco mais simples, porque, a via de regra, o canal é papel, né? Uma documentação praticamente feita de papel. Mas é importante ressaltar isso, porque se fôssemos falar de outras épocas, nós poderíamos falar de rádio, de TV. Por isso é sempre importante também saber qual é o canal, para além do código que é utilizado. A filologia. Bem, a filologia, nós estamos falando de um documento decifrado. Então, do que eu estou falando? Estou falando que, além de entender as letras, o que é um F, o que é um R, o que é um Q, um P, nós estamos falando também de decifrar, compreender as palavras. Conseguir compreender ali que existe um texto e esse texto é totalmente compreensível aos nossos olhos. Vou dar um exemplo. Com a filologia, que basicamente é um estudo, né, da língua, para além da escrita, a língua como um todo, seu léxico, sua compreensão, sua interpretação, enfim. É nesse momento que a gente viaja ao passado. Por quê? Porque, por exemplo, no encontro anterior, o Alexandre mostrou um documento sobre o imperador Dom Pedro I para sua amante Domitila. E eu não sei se vocês acharam curioso, eu acho muito curioso, mas ele começa a carta chamando-a de minha filha e termina a carta também falando seu desgraçado filho. Quando ele fala dessa forma, para nós, na atualidade, é algo muito esquisito ou muito estranho. Pelo menos eu não vejo publicamente as pessoas utilizarem essa expressão. Quando quer se referir a um amante, a alguém que, enfim, você tem uma relação conjugal, enfim, uma relação de amor. E é aí que entra a filologia, porque é exatamente nesse ponto que nós precisamos viajar ao passado e entender que naquela época, falar de filho e filha, nós estamos falando daquela pessoa amada. Por isso é importante sempre, assim como na época medieval, o amigo, a amiga também era a pessoa amada. Então é sempre importante essa compreensão das palavras no seu contexto histórico, para além da simples compreensão da palavra como um conjunto de letras compreensível para a atualidade, tá? E aí, quando eu vou aplicar a função da linguagem, a gente está falando basicamente da mensagem e do referente. A mensagem enquanto o corpo do texto, né? Já decifrável, porque a gente fez a ação paleográfica de compreender as letras, e o referente, que é o contexto do qual a gente está falando. Por exemplo, em determinados momentos, o degredo é ir para o interior do Brasil. Em determinados momentos, o degredo é ir para uma região na época da Angola, que era, no caso, Benguela. Temos um caso assim, por exemplo. Nesses casos, é importante saber que essas regiões são regiões de degredo e que elas são muito inóspitas para a época. Se a gente não tem esse conhecimento, imaginar que uma pessoa está indo para Angola ou está indo para o interior do Brasil não faria sentido a palavra degredo, tá certo?
Quanto à diplomática. A diplomática é o último momento, é a última função que a gente desempenha no ato de paleografar, que é, para além da compreensão de cada palavra no seu contexto histórico, a gente está falando de uma percepção total do texto, de o que é esse texto que está nas suas mãos. Se a gente está falando de um requerimento, se a gente está falando de uma carta de herança, se a gente está falando de uma carta de informação ou uma carta trocada entre amigos. Então, inúmeros documentos públicos de alvará, enfim, nós temos que identificar que tipo de texto a gente está lendo. E isso vai além de decifrar o texto, mas compreender o todo dele. Para isso, eu uso as funções da linguagem que tem a ver com o emissor, quem está emitindo esse texto, né? Se é um procurador, se é um provedor da fazenda, se é o próprio rei ou rainha, se é um súdito, enfim. É importante saber quem está emitindo a carta. E o receptor, que é aquele que está recebendo a carta, está recebendo o documento, a informação. É muito importante também sempre identificar esse receptor. E aí, quando a gente consegue identificar o sentido do texto, as palavras do texto, as letras, o emissor e o receptor, aí a gente pode falar de uma comunicação completa. Agora, eu coloquei a questão do ruído na comunicação, sim. Por quê? Porque nos textos pode acontecer da gente, infelizmente, seja por uma questão de deteriorização do papel, seja por uma questão de faltar parte do documento, ou porque não conseguimos identificar uma letra, ou porque ela está manchada. Enfim, há inúmeras situações do qual a gente pode não identificar o texto por completo, não conseguir decifrar todas as palavras. Por exemplo, naquela paleografia do Alexandre, de uma das cartas do imperador, existe a palavra expressão, e essa palavra expressão a gente não tem certeza se é exatamente isso. E o fato da gente não ter certeza tem a ver com o ruído na comunicação. Agora, o que eu posso falar para vocês? Que esse ruído na comunicação não é uma tragédia completa. Ele acontece, a gente busca evitar ele ao máximo, mas pode acontecer. Não vai ser todo o documento que você transcreve e você vê que conseguiu pegar todo o conteúdo do documento. É muito difícil. Para não dizer, em alguns casos, impossível mesmo, porque se é um pedaço do documento faltando, não há o que fazer, né? Enfim. Acervos históricos coloniais. Bem, então, agora vamos falar dos acervos, tá? No encontro anterior, o Alexandre já introduziu vocês na questão do Projeto Resgate, mas é importante dizer também o que foi exatamente esse Projeto Resgate. Esse Projeto Resgate foi uma grande iniciativa, um grande acordo institucional, né, entre Brasil e Portugal, onde a Biblioteca Nacional, junto com a UNB, conseguiu a digitalização de inúmeros documentos, né, do arquivo histórico ultramarino, que eram referentes ao Brasil, né, à colônia na época, claro, e hoje está sob domínio da Biblioteca Nacional, mas com todo um arcabouço separado, todo um site separado, né, que é do próprio projeto, o Projeto Resgate. É um projeto importantíssimo, porque ele democratizou, facilitou o acesso a esses documentos, porque nós estamos falando de ter que viajar a outro país, atravessar um oceano para conseguir ter acesso, e agora está a um clique de distância. A gente está falando também da Biblioteca Nacional. Por que eu coloquei os dois separadamente? Porque existem arquivos separados, né? Então, quando você vai fazer uma pesquisa sobre uma pessoa, um emissor, um receptor, ou alguém citado no documento, é interessante que você
Bem, depende do foco da sua pesquisa ou do seu objetivo de transcrição. Mas vamos supor que você queira saber a vida de alguém específico. Bem, então, o interessante é que você vá no Projeto Resgate, você vá nos outros arquivos da Biblioteca Nacional e nesses outros arquivos que eu vou citar agora, que são, por exemplo, os arquivos históricos estaduais. Eu vou dar o exemplo de dois que eu tenho certeza que possuem arquivos digitalizados, que é o estado de São Paulo e de Minas Gerais. Mas há vários outros estados com arquivos digitalizados já. Não sei se todo o arquivo deles, mas é um processo, e, em especial da última década. E é isso, os estados, na medida do possível, disponibilizam arquivos do Brasil colonial. Enfim. Nós temos também mosteiros, nós temos acervos particulares e museus. Entre outros, claro, mas existe muita documentação ainda que se encontra nesses arquivos hospitais, né? E que precisam da transcrição e podem ser fontes de estudos de todo tipo. E claro, como eu disse antes, para além do Brasil, existe também Portugal. Nós estamos falando basicamente do arquivo histórico ultramarino. Lá, eu acredito que seja o maior acervo possível, né, sobre a colônia, na época da colônia, nesse acervo. Mas quem tem o controle do arquivo histórico ultramarino é o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Mesmo que ele tenha esse domínio, e ele que tenha feito o acordo com a Biblioteca Nacional, ele ainda possui outros documentos que você pode acessar lá, porque às vezes o documento se refere a uma pessoa, e como não tem uma relação, e como esse documento não passa pelo arquivo ultramarino, não era o alvo do Conselho Ultramarino, ele não passou pelo projeto Resgate. Eu vou dar um exemplo de um padre que a gente está estudando, o Alexandre já falou também sobre ele. Bem, tem documentos do padre que se encontram no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, mas que não pertencem ao conjunto documental do Projeto Resgate. Por isso eu coloquei os dois separadamente, porque tem relação com a mesma pessoa, mas não se encontram nos mesmos ambientes. A Biblioteca Nacional de Portugal, óbvio. E, do mesmo jeito, mosteiros, acervos particulares, museus. Aqui em menor quantidade, porque, normalmente, para você necessitar pesquisar esses mosteiros e acervos particulares, enfim, você precisa, normalmente seria a história de alguém que veio de Portugal para a colônia, para necessitar desse. Aquele que é nascido no Brasil, obviamente, a não ser que ele tenha passado por Portugal, dificilmente seria necessário. Existem arquivos da colônia em outros lugares, como, por exemplo, a já citada Biblioteca Mundial, ou em outros países? Sim, existem. Por exemplo, na colônia, em Angola, na época colonial. Por quê? Porque boa parte do tráfico negreiro era feito por brasileiros. Agora, em bem menor escala do que esses dois países. Só quando você realmente tem um personagem, uma história, algo muito específico que você pode encontrar em outros países, porque a quantidade é irrisória perto dos dois países. Enfim, é isso. Bem, então, quanto ao acesso. Bem, até uns 50, não mais, 70 anos atrás, o documento físico era a regra, né? Nós estamos falando de documentos que se encontravam em Portugal, que se encontravam no Brasil, espalhados de toda forma, em todo tipo de arquivo, Biblioteca Nacional, enfim, mas que o pesquisador precisava ir fisicamente em cada local
caso ele quisesse procurar. Isso dificultava muito, porque além de ter a questão financeira, disponibilidade de tempo, também tem uma questão muito complicada, que é, se, por exemplo, a intenção é uma pesquisa biográfica, como o pesquisador pode ter certeza que o pesquisado não passou por algum lugar e aí ele esteja, sem querer, perdendo parte da documentação que está arquivada em um arquivo que ele não visitou. Então, era uma pesquisa muito difícil, né? Era uma pesquisa mais cara também, que a gente tinha que ir em todos os arquivos, bibliotecas, museus, enfim, para encontrar o nosso documento. Depois teve a microfilmagem em grande escala, inclusive tem documentos que, mesmo se você for fisicamente no arquivo ou na biblioteca, eles não são disponibilizados para você fisicamente, eles são disponibilizados em microfilmagem. Posso dar um exemplo de um caso onde uma professora minha contou que ela foi na Torre do Tombo, em Portugal. Ela queria um arquivo, um documento. Esse documento eles não disponibilizaram para ela fisicamente e apenas em microfilmagem. Microfilmagem, para muitos que não possam não ter familiaridade, parece aqueles... É um rolo de filme, daqueles bem antigos que precisam de duas rodinhas rodando, igual uma fita cassete, que também é antiga, né? Não vai adiantar nada falar isso. Mas, enfim, é aquele rolo bem antigo de filme, é a mesma coisa. Só que, em vez de ter um filme, tem fotos do documento. Então, também, e isso também, essa microfilmagem, ela é muito mais limitada, porque você não tem como editar, você não tem como fazer absolutamente nada com a microfilmagem, né? Ela é realmente um recurso antigo, mas que foi o modo encontrado na época, né? Ainda ali no meio do século XX, para poder acessar livros que, devido à deterioração, ou o quão eles são importantes, né? Não pode ter, as pessoas não podem ter um acesso físico até o livro. E aí, né, nas últimas décadas, eu diria na última década em especial, claro que antes já acontecia, mas ocorreu uma grande massificação no processo de digitalização dos documentos, né? E aí sim facilitou demais a pesquisa, porque o pesquisador não precisa ir nos lugares. É claro que se ele quiser, se ele puder, e dependendo do tipo de pesquisa, é necessário. Mas facilitou demais para aqueles que querem um acesso ao documento, mas não tem dentro desse acesso, dentro desse tipo de estudo, pesquisa, uma preocupação com o material, a tinta, essas coisas, aí sim ele pode acessar o documento digitalizado e é o suficiente. Inclusive, essa é uma questão da digitalização. Por quê? Que também é um problema do microfilmado. Quando o tipo de pesquisa, em especial uma pesquisa voltada para a paleografia, para a ciência paleográfica, é importante você saber qual é o tipo de tinta, a espessura da folha, se é uma folha de papel mesmo, ou se fosse de Idade Média, né, um pergaminho, enfim, mas vamos pensar no Brasil colônia, né? O tipo de papel, a espessura do papel, se for possível, apenas utilizada. Então, são questões, são coisas que apenas se você conseguir ter acesso ao documento físico, são possíveis de serem identificadas. Mas, caso a sua pesquisa seja muito mais interessada no texto, aí sim a digitalização fez um favor gigantesco. Ainda que, em alguns casos, a forma como se digitaliza pode prejudicar a interpretação, porque borrões de tinta, furos, podem dificultar e talvez com acesso físico não dificultasse tanto na interpretação
dos textos. Bem, e agora a gente vai realmente focar na língua, na escrita e na gramática do Brasil colonial. Tá. A língua, obviamente, nós sabemos, é português, mas nós não estamos falando do português atual, a gente está falando de um português de 300 anos atrás, um português muito diferente do nosso português. A contextualização. Bem, o que eu posso dizer é que nós temos uma paleografia que cobre 300 anos. Isso significa que nós estamos falando de mudanças na escrita e na gramática e na língua portuguesa. Nós estamos falando de cartas e documentos escritos de uma forma no século XVI, de outra no XVII e de outra no XVIII, com influências diferentes, com objetivos diferentes, com funções diferentes e com níveis diferentes de instrução de quem escreve, tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque logo no século XVI, né, vamos pegar ali de 1501 até 1600, nós estamos falando de uma escrita que está começando a se uniformizar na escrita humanista, que é essa escrita cursiva, como a gente conhece hoje. E ainda existem resquícios nesse português tanto de características do latim, quanto de difícil diferenciação entre palavras ou expressões do espanhol e do português. Vou dar um exemplo dos dois casos. No caso do latim, nós estamos falando de uma escrita onde muitas vezes não existe as letras ramíticas, que foram as letras inventadas por Ramé, que é um gramático francês, mas que foi amplamente utilizado no continente europeu, depois da sua invenção, que trata-se basicamente entre o I consonantal do latim passou a ser o J, e o U consonantal do latim passou a ser o V. Na questão ibérica, nós temos o V e o B sendo invariavelmente trocados ao longo dos textos. Às vezes, dentro do próprio texto, o autor escreve a mesma palavra usando o V e depois o B, ou talvez o U, e também, como na época, né, a gente está falando de 300 anos, onde não existia uma gramática no português, nós estamos falando de uma época onde você poderia substituir o Y pelo I e o I pelo Y em qualquer palavra, tá? Dentro dessa lógica, a gente precisa pensar que esse problema foi mais algumas letras trocadas, em especial o I pelo J e o U pelo V, mas nesse primeiro século de colônia. Por quê? Porque essas letras ramíticas ainda estavam sendo publicizadas, não havia uma regra, e os autores também, né, aqueles que tinham uma formação da língua escrita, eles não sabiam, não tinham costume ainda de uniformizar na escrita esse uso do J e o uso do V, em substituição às vogais consonantais, né? E aí, já no quando a gente fala de século XVII e século XVIII, aí sim nós podemos falar já de uma uniformização, pelo menos em relação ao I e o J, o U e o V, onde eles realmente passaram a usar o V, para o caso do U, e o J para o caso do I. Mas, ainda assim, você pode encontrar nesses textos tanto a substituição do V pelo B, quanto uma substituição que eu acho muito curiosa, onde a terminação AOTIL, né, seria o ão, é substituída pelo AM. Então, em várias situações, você pode encontrar man em vez de mão, ou razão em vez de razão, tabeliã.
ao invés de tabelião, porque, mais uma vez, lembrando, não existe uma gramática específica, então leio e escrevo conforme falo. Essa era a regra, né, da construção dos textos. E aí entra uma outra questão, para além dessa regra da oralidade, né? Existe uma outra questão que é o nível de instrução. Curiosamente, muitos dos textos desse primeiro século, dos três, são textos de mais fácil compreensão, porque as letras são muito claras. Mas por quê? Porque a escrita ainda não havia, ela era extremamente elitizada, portanto, quem era letrado? Nós estamos falando de clero e de nobreza, que normalmente possuía cargos públicos, ou que não era parte da nobreza, mas que possuía cargos públicos, ou era bem instruído. Nós estamos falando de uma elite que escrevia. Então, eles tinham um bom conhecimento da língua, um bom conhecimento lexical, então eles sabiam utilizar pontuação e palavras de um modo mais compreensível do que você pode encontrar, por exemplo, nos séculos 17 e 18. Porque nesses dois séculos nós estamos falando de uma popularização da escrita e da leitura muito maior. Mesmo que a gente não esteja falando aqui em educação em massa, tá? Mas essa popularização também carrega um mau nível de instrução. Então, mesmo que as pessoas tivessem capacidade de escrever e ler, elas tinham muito pouco conhecimento das palavras, muito pouco conhecimento da pontuação. Então, você vai ver textos com letras muito mais difíceis de compreensão, textos muito mais com uma linha lógica, uma linha de coerência muito mais fragmentada, ou às vezes até incoerente, dependendo do texto, e uma pontuação mais caótica, né? Ou às vezes a ausência dessa pontuação. Então, são séculos onde muitos sabem escrever, mas não por saberem escrever, sabem escrever bem, né? Mas fazem o que precisa ser feito. Então, é onde a gente encontra, em alguns casos, realmente letras quase ilegíveis. Mas, claro, essa é a função, né, de quem está paleografando, fazer o possível para entender. Bem, dito isso, eu também preciso falar sobre as abreviações e as reduções. Porque as duas ocorrem com frequência no texto e tem uma função de economia no texto. Só que essas abreviações e reduções, elas precisam ser muito bem familiarizadas por aquele que está paleografando, transcrevendo o texto, porque para uma pessoa que apenas compreende o português atual, elas podem parecer muito incompreensíveis. Claro que existem algumas fáceis. Por exemplo, se vocês derem uma olhada na tabela, o que, né, como o que, né, como que o é uma letra, é uma palavra relativamente fácil, né, de compreender. Mas ele também pode ser quando, né? E aí que começa as questões. O SM ser Sua Majestade é relativamente fácil, mas existem outros, por exemplo, SOR, SOR, né? Que é senhor, ou FERS ali, que é fazenda. Então, assim, existem inúmeras palavras, expressões que estão reduzidas, que estão abreviadas, e que você precisa ter domínio da linguagem, você precisa ter domínio daquele português, daquela época, do contexto, para ter compreensão do que eles estão falando. E isso passa também pela questão da compreensão de como eram escritas as palavras, porque existe, por exemplo, majestade se escrevia
com G ao invés de J. Em algumas abreviações, esse G aparece. E aí pode, se a pessoa não conhecer a forma da escrita de majestade da época, pode induzir ela a pensar que é outra palavra que não de majestade. Por isso é muito importante, nessa questão das abreviaturas e das reduções, ter conhecimento da língua no seu formato da época. E, claro, dessas abreviações e reduções dentro do possível, claro, né? Porque são inúmeras e nem sempre a gente tem acesso ou facilidade de identificar a todas. Bem, tipos de textos e seus públicos. Quando a gente vai poligrafar, para além daquelas ciências auxiliares que eu falei com vocês, e que, inclusive, eu esqueci uma coisa importante, que é tudo aquilo parece muito teórico, muito metodológico, né? Mas é muito mais simples que isso. Porque se você pegar, você tem que pegar um texto, compreender o que está escrito, decifrar ali o que é cada letra, o que é cada palavra, compreender, ter uma noção do referente, né? De que ano, de que século, de que década está se falando. O emissor, o emissor e o receptor, e depois transcrever o texto. Não é algo muito mais intuitivo do que parece. Bem, mas voltando aqui para os tipos de textos. Bem, então, como eu tinha falado anteriormente, depende muito do tipo de pesquisa e de estudo que você está fazendo. E o motivo pelo qual você está transcrevendo aquele texto. Por quê? Porque se a gente está falando, por exemplo, de uma pesquisa que para um público que estuda a linguística histórica, né, que estuda a filologia como realmente uma ciência, e aí ele está preocupado, né, na origem da língua, como ela se formou e tal. Bem, nesse caso, a gente está falando de uma transcrição diplomática ou paleográfica. Por quê? Porque a gente vai tentar manter ao máximo absolutamente tudo conforme foi escrito. Então, não vai ter... tá abreviado? Mantém abreviado. Tá reduzido? Mantém reduzido. Tem um erro gramatical? Mantém um erro gramatical. Mas e a pontuação está toda errada? Mantenha a pontuação toda errada. Por quê? Porque para eles é essencial que a escrita esteja ipsis literis, né? A original. Só transcrito realmente de um documento da letra cursiva, né, para um documento nessa letra industrial que a gente utiliza, né, na transcrição. Ou não, né, pode ser também um papel que você transcreveu ali. Mas é realmente para facilitar apenas a identificação e não ficar tendo que voltar esse documento o tempo todo, né? Enfim. Quando a gente está falando, por exemplo, de um público de historiadores, aí sim a gente pode usar uma transcrição semidiplomática. Existe hoje, em especial no Brasil, a utilização da transcrição moderna quando o público é, por exemplo, historiador. O que eu quero dizer como público de historiadores? Eu estou dizendo um público acadêmico. Eu estou dizendo um público que é versado na compreensão desses textos. É aquele público que tem um léxico da linguagem da época, né? Então, esse público, sim, vai ter compreensão do texto, mesmo que você faça apenas modificações mínimas. Vou dar um exemplo de transcrição semidiplomática. A transcrição que o Alexandre apresentou para vocês anteriormente, que eu vou apresentar novamente nos próximos slides. Por quê? Porque é uma transcrição que procura preservar o texto o máximo possível, mas ele atualiza em algumas questões, como, por exemplo, na verdade, a atualização é muito mais em desenvolver, né, as abreviações e as reduções. Mas, mesmo assim, você pode atualizar algumas coisas ali. Mas é realmente muito básico, só realmente para facilitar a compreensão. Às vezes uma letra está comida. Você pode colocar a letra que
que foi omitida ou que foi duplicada, né? Por exemplo, é muito comum nesses textos estarem escritos várias palavras, por exemplo, suplicante com 2 P's, efeito com 2 F's. E aí, nessa semidiplomática, você pode colocar efeito com F só e suplicante com um P só, porque não vai modificar em nada a compreensão do texto. Para um linguista, isso seria um problema, porque se se escrever daquele jeito, tem um motivo. Mas para um público que está muito mais preocupado com conteúdo, né, e que tem conhecimento de como se escreve esse conteúdo, aí sim a transcrição semidiplomática ela é interessante. E a transcrição modernizada? A transcrição modernizada é basicamente passar o texto de um português colonial, né, um português da Idade Moderna, para um português contemporâneo, para um português compreensível. E aí nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de correções gramaticais, nós estamos falando de pontuação, é disso que nós estamos falando. Também você não vai fazer uma tradução do texto, onde, por exemplo, naquele caso da carta do imperador, que ele fala, minha filha, você não vai trocar minha filha por minha amante. Claro, isso também não é, isso é tradução, isso é deturpar o texto, na verdade, né? Mas você pode, numa transcrição moderna, fazer uma pontuação correta, fazer um uso gramatical das palavras correto, né? Então, essas modificações que a gente está falando na transcrição moderna, ou modernizada. Mas, como vocês vão ver mais na frente, na oficina a gente usa a semidiplomática. E aí eu vou dizer por quê. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de transcrição de um texto, né, de um pequeno trecho de um texto que transcrevemos na oficina. Detalhe, esse texto foi escolhido pelo nosso monitor, só para fazer a referência. Enfim, vamos lá. Vamos ler eu vou ler com vocês e depois a gente vai falar sobre o texto. Dizem os índios da aldeia de Santo Antônio do Jaguaripe, esta no recôncavo da cidade da Bahia, que o primeiro capitão-mor e governador que teve a capitania, deu aos suplicantes, em nome de Vossa Majestade, 6 léguas de largo, e aí aqui é largo de terra, mas já pertence a outra linha, eu cortei, por isso não tem. Bem, o que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui é uma transcrição estruturada, né? Porque vocês podem ver que cada linha do documento também foi transcrita em uma linha específica. Então, vamos supor que tivesse a 4ª linha ali disponível para a gente e a respectiva transcrição. Bem, se tivesse a 4ª linha, eu iria colocar abaixo, eu ia dar parágrafo e colocaria abaixo de largo de. Por quê? Porque nós estamos falando, nós queremos, ao máximo, manter a fidedignidade das linhas. Se aquela palavra está escrita na 3ª linha, ela se mantém como se estivesse na 3ª linha, da 4ª na 4ª e assim por diante. Aqui vocês podem ver várias palavras que foram desenvolvidas, né? Porque elas estavam, sejam abreviadas ou reduzidas, nós pegamos e desenvolvemos elas para facilitar a compreensão. Nesse caso, não houve a simplificação do P, por exemplo, né? Manteve-se suplicante com 2 P's. Isso não faz diferença, mas para níveis de classificação é uma transcrição semidiplomática. Em especial, vocês podem ver pelo desenvolvimento das abreviaturas e das soluções. Agora, eu vou falar por que a oficina de paleografia do curso de História da UNB escolheu a semidiplomática quase como regra. Por quê? Porque ela evita, né, na hora da transcrição, ela evita um risco que pode ocorrer de mudança de sentido do texto. Quando você atualiza gramaticalmente e a pontuação,
É só lembrar, imagino que todos vocês devem ter feito, seja o vestibular, o PAS ou o Enem, de questões como se colocarmos vírgula em tal período, muda o sentido do texto? Ora, dependendo do exercício, sim, dependendo do exercício, não. Pois é a mesma lógica aqui nessa transcrição. Se você pontuar corretamente e usar a correta ortografia, enfim, fazer toda a modernização necessária, você corre o risco de mudar o sentido do texto. Porque a pessoa que escreveu, ela escreveu como ela falava. E se ela escreveu como ela falava, a compreensão dela da realidade e do pensamento cognitivo dela é esse. Se ela usou ponto, se ela não usou ponto, pois bem, se ela colocou vírgula naquele lugar, é porque na linha de raciocínio dela, ali fazia sentido uma vírgula. É muito diferente de falar, por exemplo, da atualidade. Ah, mas por que então a gente não pode fazer a mesma coisa? Bem, porque existem regras e nós temos uma compreensão, desde muito novos, que existe uma ortografia específica, que existe uma gramática e que existe uma lógica, uma coesão e uma coerência que a gente precisa manter na hora da comunicação. Só que essas pessoas não tinham essa mesma percepção, porque nada disso tinha sido sequer aventado da época. Quando eu falei, por exemplo, das letras ramíticas, nós estávamos falando de uma das primeiras gramáticas criadas francesa. A gente está falando aqui de uma gramática no português que só foi realmente se consolidar no século XX. Então, até o século XIX, você vai encontrar pessoas escrevendo da forma como se falava. Então, são pessoas que não têm um mínimo de noção do que é uma escrita correta, do que não é, como usar a pontuação, como usar as letras. Por isso, por exemplo, você pode ver aqui meia com Y, meia légua. Para essa pessoa, não faz diferença alguma, porque ninguém a introduziu num conjunto de regras de escrita. Por isso é muito importante viajar com o texto para a época dele, para entender qual o conteúdo real, qual é o sentido real do texto. E aí, né, finalizando, nós temos uma atividade paleográfica, né, que é a atividade 2, e eu gostaria que vocês nomeassem o documento e colocassem atividade paleográfica 2. É um documento relativamente simples, mas eu quero especificar alguma coisa com vocês, que o documento a ser paleografado é o corpo principal. Então, essas escritas acima ou na lateral do documento não são necessárias. E aí eu deixo uma curiosidade que por que se escrevia no canto direito e deixava um espaço tão grande? Bem, o espaço é porque, por exemplo, nesse caso, que é um requerimento, já estou facilitando a vida de vocês, porque eu estou dando uma dica, deixava-se um espaço para o Conselho Ultramarino e demais autoridades fazerem os seus despachos no próprio documento, né? Para simplificar, diminuir a quantidade de papel. Olha só que curiosidade, né? Era um conselho sustentável, né? Apesar de não terem ideia de o serem. Agora, não precisa paleografar essas assinaturas, são assinaturas, então não fazem parte do documento enquanto sentido paleográfico, tá? Nessa atividade. E ali eu quero que vocês paleografem até o ERM, ali do final, né? Que significa espero receber mercê, que era um fecho, né, documental da época para requerimento. Em especial, no caso, quando vai para Vossa Majestade, no caso, Sua Majestade, porque é a terceira pessoa, enfim, para o conselho, que o Conselho Ultramarino iria analisar.
Então é isso, pessoal. É esse o documento que eu quero que vocês transcrevam. Não é um documento difícil, não é muita coisa. Aparece muita coisa, mas não é. Podem ficar tranquilos. E eu já estou dando dica para vocês. É um requerimento, já disse o que é o ERM, e vou dar mais uma dica enorme para vocês. A primeira letra grandona ali é um D. É isso, pessoal. Até o próximo encontro com a Isabel e a Júlia.